Nós sabemos que a sua esposa, conforme a Bíblia nos ensina, ela não tinha filhos. E já estava ali, idade bem avançada também, como Abraão, 75 anos. Era por volta lá dos 65 anos. Então, uma pessoa que podia estar perdendo a esperança de ter alguma expectativa, mas de ter filhos. Mas Deus fez a promessa: você será pai de multidões, é a sua posteridade. Então, Deus fez essa promessa de que Abraão teria, então, um descendente, um herdeiro. Então, irmãos, nós não podemos duvidar desse Deus que trabalha de forma particular com a sua vida, com a sua família e com a grande família da fé. Porque esse Deus te escolheu, esse Deus há de cuidar, e esse Deus não deixará de atender em momento algum as suas necessidades. Diante disso, irmãos, nós temos aqui essa expectativa, então, narrada pela Sagrada Escritura, sobre esses versículos que nós lemos. Eu queria destacar alguns pontos nesses 7 versículos, para nós compreendermos que nós estamos vivendo o plano ou os planos de Deus e queremos viver isso para a glória dele e aceitar o tempo de Deus, a resposta de Deus na nossa vida, na nossa família da fé. Primeiro ponto é a desconfiança errada de Abraão. Nos primeiros 3 versículos, Abraão, este homem de fé, este homem que confiava em Deus, como nós confiamos em Deus, mas há momentos que nós pensamos assim, será que é verdade o que ele prometeu? Será que ele vai abençoar? Será que Deus vai cercar a minha vida de bênçãos sem medida? Irmãos, Abraão pensou assim também. Nossa, já se passaram alguns anos, já tive uma trajetória desde a saída do Ur dos Caldeus, passei por o Egito, estou caminhando e nada adivinha esta promessa. Será que isto é verdade? Abraão enfrentou 4 inimigos ali naquela região de Sodoma e Gomorra, guerras e tudo, e o tempo vai passando, ele vai envelhecendo e a promessa não acontece. E aí então vem esta indagação aqui de Abraão. E Deus imediatamente, depois de todos aqueles acontecimentos, ali no capítulo 14, ele vem então e diz: Abraão, não tema, Abraão. Eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu-lhe Abraão: mas Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filho? Como eu vou ter essa posteridade que até agora nada aconteceu? Será porventura então que um dos meus servos especiais que eu tenho, que cuida comigo, que administra comigo a minha casa, o meu patrimônio, que esse Damasceno Eliezer, ele será o que vai dar a posteridade? Irmãos, às vezes nós caminhamos como Abraão. Eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu estou certo que Ele é meu Senhor, é meu Salvador. Mas em alguns momentos, na nossa trajetória da vida cristã, algumas coisas começam a acontecer um pouco diferente. Nós pensamos a questão de: será que Deus está agindo na minha vida? Será que Deus está cuidando do meu lar? Será que Deus está cuidando dos meus negócios? Será que Deus está cuidando disso, daquilo? Nós começamos a colocar algumas dúvidas ou desconfiança. Irmãos, nós não podemos pensar assim. Nós, olhando para o capítulo 13 de Gênesis, antes mesmo do capítulo 15, Deus já fez um alerta para Abraão. Ele tinha feito essa promessa no capítulo 12. Quando ele chega no capítulo 13 de Gênesis, ele vai dizer algo para lembrar a mente de Abraão que a promessa era real e verdadeira. Veja no capítulo 13, verso 14, diz assim: disse o Senhor a Abraão:
depois que Ló se separou dele. E diz assim: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Veja, irmãos, que Deus visita depois daquela guerra, depois daquela batalha, o Ló ali também está separando para ir para uma região. Veja, irmãos, que Deus alerta Abraão, dizendo assim: olha, eu fiz essa promessa, descanse em mim, esteja vivendo nos planos de Deus. Deus fez comigo e com você promessa, não só de nós sermos abençoados com o presente da vida eterna, mas Ele coloca a nós na trajetória da vida cristã coisas que são importantes na nossa vida, nossa família, nossos filhos, os nossos recursos, enfim, aquilo que Deus coloca para a benfeitoria da nossa vida pessoal, material, mas também espiritual. Então nós não podemos duvidar, porque olhando para a nossa trajetória da vida cristã, vemos como Deus tem trabalhado de forma especial na nossa vida. Quantas respostas nós já tivemos do Senhor ao longo da nossa vida cristã, com respeito ao casamento, né? Aqueles que estão aí prestes a casar estão no desespero, né? Será que eu caso? Será que eu não caso? Será que vai acontecer? Não vai acontecer? Já aquele desespero. Descansa, né? Mas aqueles que já estão casados, será que, Senhor, eu vou poder sustentar minha esposa? Será que eu tenho recurso? Será que eu não tenho? Será que vai faltar? Será que é isso, aquilo? Descansa no Senhor. O casamento, quem casa quer casa, mas quem casa quer ter filhos. Ah, Senhor, será que eu vou ter filhos? Será que eu não vou ter? Descansa no Senhor. Espera, viva o plano de Deus na sua vida. Com certeza Deus há de abençoar. Agora, Abraão reclamou diante de Deus, conforme diz o texto aqui. E ele vai dizer mais: a mim me recorre, a mim não me concebe essa descendência, a não ser esse servo nascido será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Não temas. Vivendo os planos de Deus é você não duvidar, não ter desconfiança da promessa que Deus faz, quando te chamou, quando te escolheu para fazer parte da igreja gloriosa do Senhor Jesus. Eu sou o teu escudo. Não fique apavorados, não fique temerosos pela sua velhice e por aqueles que se levantam como seus inimigos, que querem, quem sabe, tirar a sua vida. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu galardão. Ou seja, eu sou o Senhor, eu sou o seu Salvador. Eu sempre estarei para cuidar de você e abençoar você, Abraão. Não duvidas. Assim é Deus conosco. Não duvida dessa chamada que Deus fez na sua vida e na minha vida, nos escolhendo para fazer parte da igreja do Senhor. As dificuldades, as lutas, a adversidade, as perseguições, quem sabe, você confia num Deus que é o seu escudo, é a sua fortaleza, que vai te guardar, que vai te proteger. Esse Deus que há de derramar bênção sem medida. Irmãos, uma outra coisa que chama a atenção aqui, que
nós precisamos lembrar do que Deus faz com Abraão, faz comigo também. Ele então vai no verso 5 e 6 e vai chamar Abraão para uma conversa do lado de fora. Sai de dentro, como se estivesse dentro de uma casa, dentro de um alvo. Venha para fora, Abraão. Diz o texto: olha para cima e creia no Senhor. Diz o texto: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele lhe diz: será assim a sua posteridade. Como lemos no capítulo 13, Deus diz assim: será que alguém é capaz de contar o pó da terra? Se é capaz de contar o pó, assim será a sua descendência. Mas Deus vem para Abraão e diz assim: sai e olha para o céu e veja as estrelas. Agora, Abraão, conta as estrelas, se é que você pode contar, porque assim será a sua posteridade. Meus irmãos, Abraão creu no Senhor, confiou no Senhor, descansou nesse Deus vivo e verdadeiro. Nós temos que crer nesse Senhor, irmãos. Nada impedirá que os planos que viveremos no decorrer deste ano podem acontecer na nossa vida. Mas para um não importa, mas tem um tempo de Deus que vai trabalhar com a sua vida, como a minha vida. Mas o que importa é saber esperar. O tempo foi passando, e Deus vai trabalhando com Abraão, dizendo: descansa no Senhor, porque virá a descendência de ti. Verso 6, ele creu no Senhor, ele foi imputado por justiça. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a justificação, quando Paulo vai dizer sobre a nossa obra da redenção, é obra da justificação, ele vai citar a experiência do servo de Deus Abraão. Diz Paulo em Romanos as seguintes palavras: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante naquele que no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido pela sua velhice, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ou seja, irmãos, passaram-se 25 anos. 25 anos para que o plano que Deus estabeleceu lá na terra de Ur dos Caldeus para Abraão se cumprisse. 25 anos na vida de Abraão. Veja, mais 25 anos na vida de Sara, pois Sara teve aos seus 90 anos de idade o seu filho, Isaque, o filho da promessa, a descendência. Então, irmãos, que nós precisamos, na carreira da nossa vida cristã, saber que nós precisamos olhar para aquele que é o autor da nossa salvação, como foi na vida de Abraão. Quando diz assim que isso lhe foi imputado por justiça, o que nós aprendemos aqui é que esta justiça foi aplicada na descendência, não na descendência do herdeiro que vinha a ser em Gênesis 17, quando nasceu Isaque, mas na promessa do descendente em Cristo Jesus, aquele que veio para nos trazer a salvação em Cristo Jesus, como trouxe na vida de Abraão.
Paulo vai dizer, ou melhor, o servo de Deus, Moisés, vai dizer no capítulo 17, e eu quero que você dê uma olhada aí, diz assim, verso 1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui agora Abraão está com 99 anos. Mas veja que no capítulo 17, no versículo 17, diz assim, então se prostrou Abrão, o rosto em terra, e se riu, e disse consigo, há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abrão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará a um filho, lhe chamará Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, dele fará uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecer-lá-ei com Isaque, o qual a Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui um ano. Então, irmãos, o que nós precisamos na trajetória da nossa vida cristã é não duvidar que Deus trabalhe com nossa vida. Você tem seus planos, nós temos nossos planos, estamos pensando nos projetos de planos para a nossa igreja, para nossas sociedades internas, para as nossas congregações, mas nós não podemos esquecer que esses planos que nós pensamos e queremos viver diante de Deus, que se cumpra conforme o seu querer e a sua vontade. Deus hará o que estiver no plano de Deus. Aqui no versículo 7, Deus volta a enfatizar a Abrão. E disse, eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei do Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. E de fato, o tempo foi passando, veio Isaac, veio Jacó, Israel, e no tempo que Deus levantou Moisés para ser o libertador, levou o povo até a terra prometida, e próximo à terra prometida, ele não entrou, Deus colocou Josué, e Josué caminhou, levando o povo para a terra prometida. Agora, irmãos, é interessante a visão que Deus dá a Abrão para não duvidar de que Deus era com ele. Ele tem uma visão, e nessa visão Deus dá a Abraão o que vai acontecer com a sua posteridade. O que vai acontecer com Israel com o passar dos anos, Deus dá isso a Abraão. Veja no capítulo 15, em que ele começa a dizer algo interessante. Diz lá no capítulo 15, verso 18, diz a Abraão, a palavra de Deus. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei a terra, e desde o rio do Egito até o grande rio Eufrate, Queneu, Acodameu, e aí cita todos esses povos. Mas ele vai dizer que esse povo que estava ali como estranho, haveriam de sair para tomar posse, mas que Israel, que o povo de Israel, no tempo devido, haveria de passar 400 anos em aflição. Veja o verso agora de número 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então, irmãos, o que nós queremos dizer é que Deus tem o controle da história. Ele sabe todos os meus dias o que vai acontecer, como os seus dias também. Assim como diz o salmista,
no Salmo 139. Todos os nossos dias estão contados pelo Senhor. O que nós almejamos, então, irmãos, como igreja do Senhor, neste novo ano, nesses nossos 51 anos da nossa igreja? Que estejamos vivendo os planos de Deus. E o que é viver os planos de Deus? Está debaixo da vontade de Deus, trabalhando, projetando a nossa vida, sem esquecer daquilo que Deus deseja realizar. E espera que você, que espera de mim, que sejamos obedientes à palavra de Deus. E descansa naquela promessa que Deus fez. Assim como Abraão, faz comigo, faz com você. Você deve esperar e descansar no Senhor, que tudo pode acontecer se estiver dentro da vontade soberana de Deus. Que Deus possa nos abençoar neste novo ano da nossa história. Que novos desafios, novas ações venham, mas sempre dentro desse plano que agrada o coração do nosso Deus. Porque nada ficará sem ser realizado sob a direção soberana do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos.